Olá a todos, bem-vindos. Cá temos então mais um problema para resolver. Desta vez será então a derivada de uma função num ponto muito específico, portanto o ponto x igual a menos 1, e vamos efetuar o cálculo desta derivada através da definição de derivada. Então, primeiramente, aquilo que nós vamos querer fazer será recordar a fórmula, portanto, a definição de derivada num ponto. Portanto, a derivada num ponto. Existem duas fórmulas, mas nós vamos sempre utilizar a que eu vou escrever de seguida. Portanto, as fórmulas são equivalentes. A linha de menos 1 vai ser igual ao limite, quando h tende para 0, de f de menos 1 mais h menos f de menos 1 e tudo sobre h. Portanto, é este o limite que nós vamos ter de calcular. Antes de nós começarmos a fazer realmente o limite, nós vamos primeiro definir quanto é que é esta quantidade, quanto é que é esta quantidade, que é para depois montarmos no limite final, para fazermos o cálculo final. Então ficará, primeiro, f de menos 1 mais h, que eu vou reescrever como f de h menos 1, que é equivalente, é onde está o x na minha expressão, eu vou substituir por h menos 1. Ficará então h menos 1 ao cubo menos 2 vezes h menos 1 menos 1 sobre h menos 1. E agora temos aqui um cubo para desenvolver. Aqui podemos fazer simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Aqui temos um cubo e, portanto, temos aqui vários métodos para fazer isto. Ora, temos a expressão h-1 ao cubo. Primeiro artifício, vamos simplesmente fazer multiplicações de polinómios e casos notáveis. Posso decompor este cubo em produto de h-1 por h-1 ao quadrado. Ou seja, h-1 vezes h-1 vezes h-1, mas os dois últimos eu já condensei em h-1 ao quadrado. Porquê? Porque é um caso notável. Portanto, torna-se mais fácil então. Temos menos cálculos para fazer. h-1 vezes h ao quadrado menos 2h mais 1. E agora vamos fazer a distributiva. Sim, e depois o menos 1 também. Então ficará h vezes h ao quadrado é h ao cubo, h vezes menos 2h menos 2h ao quadrado e h vezes 1 é simplesmente h. Menos 1 ao multiplicar por cada um destes três termos que aqui estão é simplesmente trocar-lhes o sinal. Portanto, menos h ao quadrado mais 2h menos 1. E portanto isto vai dar h ao cubo. Estes dois termos são semelhantes, menos 2h ao quadrado menos h ao quadrado menos 3h ao quadrado. h mais 2h dá 3h e simplesmente menos 1 no final. Portanto, este é apenas o resultado de fazer h-1 ao cubo, que é apenas uma das partes da expressão f de h-1. Se me permitem, gostaria também de introduzir aqui uma outra forma alternativa de o fazer, que é recorrendo, e nem que seja pelo menos a título de revisão, recorrendo ao binómio de Newton. Também é possível. Talvez não seja tão prático se esta potência fosse maior, à quarta, à quinta, à sexta, eventualmente nós nem sequer hesitaríamos em utilizar o binómio de Newton. Como é simplesmente ao cubo, será uma questão de optarmos. Então vamos lá. Aplicando o binómio de Newton fica somatório desde k igual a 0 até 3, já tenho aqui o 3, né? Combinação de 3, k a k, vezes o primeiro termo elevado a 3 menos k, vezes o segundo termo que é menos 1, isto é h mais menos 1, elevado a k. E agora vamos desenvolver este somatório. Então, vamos começar em 0 e terminamos quando chegamos a 3. Combinação de 3, 0, 0, vezes h elevado a 3 menos 0, vamos devagarinho, menos 1 elevado a 0, mais combinação de 3, 1 a 1, h elevado a 3 menos 1, vezes menos 1 elevado a 1.
para k igual a 2, combinação de 3, 2 a 2, vezes h elevado a 3 menos 2, vezes menos 1 ao quadrado. Mais, último termo, combinação de 3, 3 a 3, vezes h elevado a 3 menos 3, vezes menos 1 ao cubo. E isto é igual a... Agora vamos começar a simplificar, a fazer simplificações. Para quem não se lembra dos valores de algumas combinações, pode sempre utilizar ou recorrer ao triângulo Pascal. Ora, 1 mais 1, 2. E aqui fica simplesmente 1. 1, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E 1 para aqui. Não preciso mais linhas. Porquê? Porque esta é a combinação de 3 elementos, k a k. Esta é a linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, todos os valores da linha 3 correspondem a combinações de 3 k a k. Esta é a combinação de 3, 0 a 0, combinação de 3, 1 a 1, combinação de 3, 2 a 2 e combinação de 3, 3 a 3. Não preciso de mais nada senão a da linha 3. E já estão aqui os valores das várias combinações que aqui nos vão aparecendo. Então, combinação de 3, 0 a 0, 1 vezes h ao cubo, e menos 1 elevado a 0 é simplesmente 1. Então, isto fica apenas h ao cubo. Daqui. Daqui está. Segundo termo, combinação de 3, 1, que vai ser 3, vezes h elevado a 3 menos 1 ao quadrado, portanto, h ao quadrado, e agora menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então, fica menos 1 vezes 3, h ao quadrado, menos 3h ao quadrado. Aqui está. Combinação de 3, 2 a 2 é ainda 3. Agora temos menos 1 ao quadrado, que é 1. E h elevado a 3 menos 2 é h elevado a 1. Então fica 3 vezes 1 e vezes h elevado a 1 vezes 1. Portanto fica mais 3h. Aqui está. E finalmente, a combinação de 3, 3 a 3 é 1. Mas vai ficar menos. H elevado a 3 menos 3 é h elevado a 0, que é 1. E menos 1 ao cubo ainda é menos 1. Portanto, menos 1 daqui. E reparem que deu exatamente o mesmo resultado. Dois métodos completamente diferentes de o fazer. Neste caso, como é um cubo, é opcional fazer de uma forma ou de outra. Portanto, as opiniões talvez vão divergir entre utilizar este método ou utilizar este método, se bem que este é mais recente, darei eventualmente a sensação que é mais difícil. Agora, se estas potências aqui forem maiores, não vamos hesitar em aplicar o binómio de Newton. Então já temos aqui a expressão, o polinómio h-1 ao cubo desenvolvido. Vamos regressar ao nosso cálculo. Portanto, ficará, então vou substituir h-1 ao cubo por este polinómio. Tração h ao cubo menos 3h ao quadrado mais 3h menos 1. Aqui vou fazer a distributiva. Menos 2h, menos 2 vezes menos 1 mais 2 e menos 1 daqui. Finalmente sobre h menos 1. Será que posso simplificar ainda mais? Posso. Temos este termo e este termo aqui são semelhantes. 3h menos 2h dá simplesmente h, portanto h ao cubo, menos 3h ao quadrado, mais h. Agora temos menos 1 mais 2, 1, menos 1, 0. Portanto, desaparece o termo independente. Agora dividir por h menos 1. E não é possível fazer absolutamente mais nada aqui. Vamos também calcular o f de menos 1. Portanto, a imagem do menos 1. A parte f de menos 1 será a simplesmente substituir onde eu tenho x, substituir menos 1. Fica menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1, menos 1. Tudo a dividir por menos 1. Isto será igual a menos 1 ao cubo é menos 1, menos 2 vezes menos 1 mais 2, menos 1. Daqui, a dividir por menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2, mais 2, 0. 0 sobre menos 1, que é igual a 0. Então, vamos introduzir o cálculo principal. Derivada de f no ponto menos 1 é
limite, quando h tende para 0, de esta expressão, que é o f de menos 1 mais h ao cubo, menos 3h mais h, tudo sobre h menos 1, menos f de menos 1, que é 0. Portanto, é menos 0. Eu vou colocar aqui, mas portanto, vai desaparecer. E tudo sobre h, que é este h que está aqui. Okay? Então, vamos simplificar. Fica limite quando h tende para 0 de h ao cubo menos 3h mais h sobre h vezes h menos 1. O que é que eu fiz? Ignorando por completo este 0, isto fica h sobre 1. Então, este polinómio de cima multiplica por 1, fica igual, e estes dois aqui, do meio, multiplicam um ao outro. E em vez de ter uma fração em cima e um termo em baixo, fico só com um único traço de fração. Okay? Se nós quisermos aplicar já o limite, o que é que nós vamos obter? Vamos então substituir todos onde aparecer a variável h por 0, e fica 0, menos 0 mais 0, menos 3, 0, portanto, ou seja, 0. E aqui em baixo fica 0 vezes menos 1, que é 0. Portanto, fica, isto é uma indeterminação, quando nos dão uma indeterminação 0 sobre 0, e já estaríamos à espera que isso acontecesse. Portanto, em princípio, se existir derivada num ponto, o limite numa fase inicial conduz a uma indeterminação 0 sobre 0 que nós vamos ter de levantar. No caso, é bastante simples fazê-lo, porque nós daqui de cima já podemos retirar, como desapareceu o termo independente, podemos colocar um h em evidência. Aqui fica h ao quadrado, menos 3, então, menos 3h mais 1 sobre h vezes h menos 1. Portanto, isto ainda é o limite quando h tende para 0. Este já pode cortar com este, e isto em princípio já vai levantar a nossa indeterminação. Nós vamos ver então. Limite quando h tende para 0 de h ao quadrado menos 3h mais 1 sobre h menos 1. Vai dar 0 ao quadrado 0, menos 3 vezes 0, 0, mais 1 sobre 0 menos 1. E isto dá simplesmente 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. E, portanto, significa o quê? Que a derivada da função x desta função inicial no ponto menos 1 é menos 1. Por outras palavras, o declive da reta tangente à função f de x no ponto menos 1 é menos 1.